Hora então de começarmos a nossa segunda parte, isto é, o nosso curso para CESP-Sebrasp. Curso permanente de preparação ou, se você preferir, de atualização. Por quê? Porque essa banca faz concursos concorridos, essa banca impressiona muito candidato com essa história de que uma errada anula uma certa, e você precisa, então, pegar a sutileza dessa banca. Então, já tivemos o primeiro módulo, utilizamos um texto que caiu numa prova de 2021, e como as provas da banca têm mais de um texto, aí na sua tela, esse nosso texto 2, ele é um texto menor do que o do módulo anterior, tirado do livro A Metamorfose de Kafka. Ele também foi utilizado numa prova da banca do ano de 2021, olha aí na sua tela, é o concurso do TCE do Rio de Janeiro. E aí, eu já te disse no módulo 1, que todas as vezes que a gente for começar a fazer uma prova ou começar a ler um texto, nós temos que nos fixar na frase 1 do texto, no tópico frasal. Olha aí na sua tela. O tópico frasal diz assim: só ao anoitecer, Gregor acordou de um sono pesado, parecido com um desmaio. No nosso módulo 1, nós trabalhamos com a tipologia textual do texto dissertativo expositivo. Aquele texto que visa trazer para o leitor uma informação. Eu quero que nesse tópico frasal você perceba, olha aí, que existe a presença de um personagem. Você que baixou o seu PDF, circule aí o Gregor. Aliás, quem não baixou o PDF está na hora de fazer. É muito ruim você só, de modo passivo, assistir a aula. É bom que você veja a aula e que você faça as anotações devidas, tá bom? Então, eu quero que você pegue esse material, circule aí que há um personagem. Vamos lá então. É o Gregor. Uma outra coisa é que existe uma marcação temporal. Só ao anoitecer ele acordou de um sono pesado. Então nós temos algo que um cara chamado Gregor fez num determinado momento temporal. Tudo isso do tópico frasal. Quando isso acontecer, se eu tiver um personagem fazendo alguma coisa num determinado momento, na sua tela, nós estamos diante de uma outra tipologia textual chamada texto narrativo. Existe um tripé: narração, descrição e dissertação. Então, quando a gente fala do texto narrativo, o que é o texto narrativo? O texto narrativo é aquele que representa um relato de fatos. Então, às vezes, você tem uma prova, ou tem um item do CESP que fala assim: o objetivo do texto é relatar qualquer coisa. Toda vez que eu usar o verbo relatar, você estará diante de um texto que é narrativo. Sendo que esses fatos podem ser fatos reais ou podem ser fatos ficcionais. Quando você lê uma notícia de jornal envolvendo um episódio ocorrido numa discussão do Senado Federal, os senadores que ali estão, os parlamentares que ali estão, são pessoas reais. Então é um fato real. Agora, o detalhe que eu sempre quero que você saiba é que o texto ficcional, ou que o conceito de ficção, não precisa ser a historinha de mentirinha. Muita gente tem a mania de achar que texto ficcional são, por exemplo, os contos de fada. Também. Então, a ficção, ela pode ser, sim, a fantasia. Então, narrativas que ficaram famosas no mundo inteiro, como é a saga do Harry Potter, você sabe que é um texto ficcional. Você sabe que é fantasia. Mas também a ficção, ela pode ser a recriação da realidade. Que você, que tem uma certa bagagem de leitura, às vezes já viu num livro, ou quem não lê muito, mas vê televisão, já viu assim: esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a realidade terá sido mera coincidência, que nem é, né, às vezes. Então,
essa recriação da realidade é um conceito chamado de verossimilhança. Com I mesmo, tá? É semelhança com a verdade, mas o conceito é o conceito de verossimilhança. Tá certo? Então aí nós temos a definição do que é um texto narrativo. Tá? Vamos voltar ao texto da prova, na tela. Então, só ao anoitecer, Gregor acordou de um sono pesado, parecido com um desmaio. Por certo, não teria acordado muito mais tarde, mesmo que ninguém o perturbasse, pois se sentia suficientemente descansado e refeito. No entanto, tinha a impressão de que um passo furtivo e o ruído da porta do corredor sendo fechada com cuidado o haviam despertado. Então, observe que está contando, relatando alguma coisa que aconteceu na hora que esse tal de Gregor acordou. Então, o texto narrativo, ele é a apresentação das ações de pessoas ou a apresentação das ações de personagens. Por que eu estou colocando ações de pessoas ou de personagens? Porque serão pessoas se for um texto da vida real e serão de personagens se for um texto de ficção. Mas, de qualquer maneira, narrativa, narração são as ações feitas por pessoas e personagens. Vamos na tela? Aqui e ali, a luz dos postes elétricos da rua projetava pálidas manchas no teto e no alto dos móveis, mas embaixo, onde ele se achava, reinava a escuridão. Tateando desajeitadamente com as antenas, que só agora ia aprendendo a valorizar, arrastou-se até a porta para ver o que havia acontecido ali. Vem aqui. O cara, Gregor, imaginei que fosse uma pessoa, mas como é que ele tateava com as antenas? Ser humano tem antena? Quer dizer, eu não acabei de ler, mas eu estou achando estranho. Bom, mas de qualquer maneira, essas ações de pessoas e personagens, elas têm que ser ocorridas em determinado ou em determinados lugares. Nós estamos vendo que esse tal de Gregor acordou e tinha o lugar que estava meio escuro, ele estava se sentindo revigorado, e aí estava meio escuro, e ele foi conhecendo o ambiente com as suas antenas, que ele passara a valorizar. Quer dizer que ele não valorizava as antenas antes. Então, eu tenho que ter uma referência espacial. Vamos colocar aqui assim, ó, determinado lugar ou lugares, porque uma história pode toda ela acontecer num único espaço. Ou ela pode acontecer no espaço, começar no espaço e terminar no outro espaço. Beleza? Vamos lá continuar, ver o que vai ocorrer. Bom, seu lado esquerdo parecia uma única longa cicatriz que lhe dava desagradáveis repuxões e o fazia coxear com as suas duas fileiras de patas. De resto, uma patinha ficou gravemente ferida durante os incidentes da manhã. Era quase um milagre que só uma tivesse se machucado e se deixava arrastar sem vida. Só ao se aproximar da porta foi que Gregor percebeu o que atraíra, afinal, o cheiro da comida. Então vem cá. Esse Gregor não deve ser um ser humano, porque ele fala que ele tinha uma fileira de patinhas e que machucou uma determinada patinha. Estou contando alguma coisa que está acontecendo com Gregor nesse lugar que ele está. E outra coisa, e também em certo ou em certo momento, ou em certos momentos. Eu tenho que ter também, além da localização espacial, eu tenho que ter a localização temporal. Então aí eu tenho alguém que acordou, ainda estava escuro, ele reconheceu o ambiente com as antenas e ele sentiu um cheiro de comida e ele se encaminhou para perto da porta, mas ele estava com uma patinha machucada.
Vamos ver o que acontece na tela? É que lá havia uma tigela cheia de leite açucarado em que nadavam pedacinhos de pão. Ele quase chorou de alegria, pois estava muito mais faminto do que de manhã, e apressou a mergulhar a cabeça quase até os olhos. Mas logo a retirou desiludido. Não só porque comer lhe era difícil por causa do flanco esquerdo, não conseguia fazê-lo sem a cooperação do corpo ofegante, como porque ainda por cima já não gostava de leite, até então sua bebida preferida. Com certeza, o motivo pelo qual a irmã o havia deixado ali para ele. E foi quase com repugnância que se afastou da tigela e voltou capengando para o centro do quarto. Engraçado, né? Como é que um ser que tem pata, que tem antena, que é atraído por um cheiro de comida, acha que quem deixou aquela comida para ele do lado de fora foi a irmã? Será o quê? Será que isso é uma barata? Será que isso é um pernilongo? O que é isso? Mas que seja um inseto que tem antena, então não é pernilongo, deve ser uma barata. Será que a irmã dele, a irmã do barato, que é a barata, levou um leite? Estranho, né? Então é porque nós temos aí um fragmento de um livro chamado Kafka, A Metamorfose. Nesse livro, o personagem acorda, esse personagem que nós estamos vendo aí, esse Gregor, e ele percebeu que ele virou uma barata. Então, tem até uma música aí chamada Uma Barata Chamada Kafka. Então, na verdade, essa é uma obra de ficção. Mas, de qualquer maneira, aqui nós temos que ter quem fez o que, quando e onde. Pode até ter o como, mas o quem fez o que, quando e onde, se eu chamo esse quem de as pessoas e personagens são quem? Quem fez o quê? O que foi feito? As ações que foram feitas. Quando? Se eu chamo isso aqui de quando? São os momentos. E onde? São os lugares. Esse texto é um texto de característica narrativa. Depois, se você quiser, leia aí o texto, né, do Kafka chamado Metamorfose. Mas vamos então olhar o item 1 desta prova. A questão 1 deste texto. A respeito dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue os itens que se seguem. Circule aí para mim, aspectos linguísticos. Vem cá. Isso significa que para o texto 2 não serão feitas perguntas de interpretação. Então, para você que está aqui fazendo o curso, para se atualizar, ou para quem está começando a conhecer a Banca CESP, saiba que predominam nas questões de certo e errado aspectos linguísticos gramaticais. O número de itens de julgamento de múltipla escolha ou de certo e errado referente a texto é um número bem menor. Então, nós temos que julgar os itens só dos aspectos linguísticos. Se você tem dificuldade de concentração, a sugestão que eu dou é que você vá e faça primeiro todas as questões que você pode fazer que sejam gramaticais, porque você, vamos dizer assim, fica livre. Então vamos ao item 1. As formas pronominais o e se referem-se a Gregor. A frase é: só ao anoitecer, Gregor acordou de um sono pesado, parecido com um desmaio. Por certo, não teria acordado muito mais tarde, mesmo que ninguém o perturbasse, pois se sentia suficientemente descansado e refeito. Será que esse o e esse se, eles servem de fato para se referir a Gregor? Sim ou não? Pause, pense e só depois volte. Muito bem, olha só. Essa é uma questão que justifica a coesão textual associada à noção de pronome. Você estuda uma série de coisas quando você vai fazer um curso teórico sobre pronome. Pronome é uma das 10 classes gramaticais. E aí, na linguagem do discurso,
O pronome é um elemento coesivo. Ele garante a chamada coesão textual. Ele garante ou ele realiza a costura do texto. Então, ele é um elemento coesivo, responsável por retomar ou responsável por acompanhar um nome. Então, pronome, gramaticalmente falando, é uma das 10 classes gramaticais. Textualmente falando, na linguagem da análise do discurso do texto, pronome é um elemento que vai retomar ou acompanhar um nome. A gramática convencional diz que nome é substantivo, ou melhor, ela diz que o substantivo é uma palavra que serve para dar nome aos seres. Então, quando eu tenho uma palavra que substitui, é para eu não ter que repetir. Olha aí na tela. Só ao anoitecer, Gregor é um substantivo, é o nome. Acordou de um sono pesado, parecido com desmaio. Por certo, não teria acordado muito mais tarde, mesmo que ninguém o perturbasse. Inclusive, esse o não pode ser a. Justamente porque ele está se referindo a Gregor. Então, por exemplo, marquei um encontro com Paulo e o encontrarei no shopping. Então, quando eu falo que eu marquei um encontro com Paulo e o encontrarei no shopping, cuidado, hein? Esse o não é como às vezes você decorou um artigo. Tem gente que bate o olho no o e fala assim, isso é um artigo definido. Para que o seja um artigo, depois dele tem que ter um substantivo masculino. O cinema, o shopping, o chope, o Paulo. Mas aqui não. Aqui marquei um encontro com Paulo e encontrei ele, o Paulo. Então esse o retoma o substantivo Paulo. Ele não está acompanhando, ele está retomando. Para que a gente não fale, eu marquei um encontro com Paulo e encontrei o Paulo no shopping. Que aí repetir o nome é um defeito coesivo. Continuando a leitura. Mesmo que ninguém o perturbasse, pois se sentia suficientemente retomado, suficientemente descansado e refeito. Bom, se sentia, quem se sentia? O tal do Gregor. Eu me sentia, sou eu. Nós nos sentíamos, eu e você. Ele, Gregor, se sentia. Então, esse se refere a ele. Então, na tela, acertou a questão número 1, quem marcou certo. Então, por enquanto, quem acertou está com 1 ponto, quem errou está com -1. Agora, quando eu falo assim, disse a Paulo que suas atitudes me incomodavam. Então, quando eu falo que eu disse a Paulo que suas atitudes me incomodavam, esse suas aqui, ele está no feminino, porque ele se refere à palavra atitudes. Tá certo? Porque se fosse gestos, seria seus gestos. Se fosse comportamento, seria o seu comportamento. Mas são as atitudes, suas atitudes. Então essa palavra está concordando com atitudes, que são, na verdade, aqui, as atitudes de Paulo. Ou seja, são as atitudes dele. Um dia, você aprendeu, quer dizer, se você aprendeu, não sei, mas você já ouviu falar, que isso aqui chama pronome possessivo. Dificilmente uma prova do CESP, Sebrasp, você vai encontrar a classificação de um pronome. Então, por isso que eu falo, você tem que se preparar para um concurso estudando pelas questões
da banca ou desse concurso. Porque você vai perder seu tempo estudando uma série de coisas de pronomes que eventualmente não vão cair na prova da banca. Por isso que é bom você estar sabendo que uma das formas de se cobrar é essa. Aqui é uma palavra que acompanha a palavra atitudes. Atitudes é um substantivo, as atitudes. Mesmo que não tenha o artigo, se a palavra admitir a colocação de um artigo antes, ela é um substantivo. Então aí está definido para vocês o conceito de pronome e está ilustrado para vocês como é que na banca CESP, SEBRASP, pronome é cobrado. Então na próxima aula nós vamos fazer a questão de número 2. Até lá.